Olá, tudo bem com você? Recentemente, um novo vazamento de dados de brasileiros foi revelado. Ao todo, mais de 100 milhões de pessoas teriam sido vítimas de mais uma exposição em grandes proporções aqui no país. Hoje o nosso bate-papo é com o especialista em segurança cibernética Israel Pereira, que vai explicar para a gente como esses vazamentos acontecem e o que nós podemos fazer para nos proteger. Acompanhe a entrevista. Israel, eu quero começar esse nosso bate-papo tentando entender um pouquinho como que esses criminosos têm acesso aos nossos dados, né, que deveriam ser tão protegidos, né, como o nosso CPF, RG, enfim, outras informações tão importantes, nossos dados bancários, nossas senhas. Como que eles têm acesso a tudo isso? Então, existem algumas maneiras de conseguirem acesso a dados pessoais. As maneiras mais utilizadas por infratores ou hackers que não têm tanta experiência seria a engenharia social, onde ele faz um breve estudo da vítima ali, ou das vítimas, ou do grupo de vítimas, e faz uma operação mais assertiva. Ele gera um site falso, ele promove um e-mail falso, uma campanha falsa de algum tema específico, como, por exemplo, o tema pandemia, auxílio emergencial. Então, ele sabe que aquela camada social ali vai ter um público com grande acesso a um tipo de aplicativo. Eles, por exemplo, esse caso, fizeram alguns aplicativos falsos, onde instigaram o público a inserir dados nesse aplicativo. Então, assim, essa camada social, com certeza, muitas pessoas tiveram vazamento de dados, especificamente dessa camada social. Já em empresas, que é um outro tipo de ataque, como o do STJ, por exemplo, que foi largamente divulgado, um time de hackers especializados em esse tipo de ataque. Eles invadem o ambiente, e eles permanecem no ambiente o maior tempo possível para conseguir explorar o maior número de vulnerabilidades possível. Então, especula-se que esse ataque do TJ, por exemplo, o time de hackers ali ficou meses lá dentro. Então, eles exploraram diversos servidores até o momento que eles tiveram certeza que o número máximo que eles poderiam comprometer foi atingido, onde eles deflagraram o ataque, entendeu? E quando eles já estão, né, já têm a posse dos nossos dados, o que eles podem fazer com essas informações? Então, aí que está a motivação do ataque. Com o dado, ele pode vender na Deep Web, né, na Dark Web, onde especula-se aí que num banco de dados do último vazamento, desse de 100 milhões de dados pessoais, a venda de $1 por dado pessoal. Então, um cidadão vale $1 ali. Especula-se esse valor. Entretanto, o que mais um comprador desse dado, né, ele pode usufruir, tentar abrir contas bancárias, algum tipo de crédito, algum tipo de vantagem financeira. Normalmente, esse tipo de ataque é prevendo ou com foco em uma vantagem financeira. Normalmente não tem outra motivação. Então, assim, quem rouba uma grande quantia de dados, ele pretende vender esses dados em massa, porque o montante vale um valor relevante. Mas quem compra os dados, ou quem vaza poucos dados, por exemplo, ele tem o foco em algum tipo de empréstimo, algum tipo de vantagem financeira em instituições financeiras. E como é que a gente faz para saber, por exemplo, existe alguma forma de saber se o meu dado, por exemplo, foi vazado? Eu vi que tem alguns sites, né, que você pode pesquisar lá, mas esses sites realmente são confiáveis? Então, eu fiz algumas pesquisas quando saiu o primeiro site. Gerou muita desconfiança de alguns especialistas do meu meio profissional. Se o site era confiável, se eu inseria meu dado lá, não era mais um foco de vazamento. Eu testei alguns sites, não vi nenhum tipo de problema. Entretanto, o Banco Central gerou um portal onde você pode consultar
chama-se Registrato, o nome do portal. Esse portal você consegue verificar se está tendo alguma tentativa de crédito, alguma instituição financeira tentando usar os seus dados para obter crédito. Então, você, com alguma frequência, consegue consultar e verificar se está tendo alguma solicitação de crédito através de alguma instituição financeira. Esse é o método mais eficiente. É o mais eficiente. E existe alguma maneira da gente se proteger? A gente sabe que, por exemplo, né, no celular, algumas redes sociais têm aquela verificação em 2 etapas. Isso é o suficiente? Existe alguma outra ferramenta, né, que a gente pode se proteger para evitar esse vazamento dos nossos dados? Essa questão de segurança e do uso responsável, né, dos dados é uma questão cultural. Então, assim, não existe uma única ação que vai te prevenir, mas são várias pequenas ações, a soma delas você consegue ter um ambiente mais seguro. Então, como você falou, autenticação em 2 etapas. Então, assim, eu uso um aplicativo de rede social, habilita a autenticação em 2 etapas. Caso ocorra por descuido algum tipo de vazamento ou você passou algum dado que não era necessário passar, vai precisar de uma senha pessoal para você conseguir conceder o acesso àquele aplicativo. Uma outra dica importante também use uma senha com uma certa complexidade, com letras, números, caracteres especiais, pelo menos 8 a 9 caracteres no mínimo. Uma outra dica que é muito importante também, que a maioria das pessoas não segue, elas colocam dupla autenticação, elas colocam uma senha com uma certa complexidade, mas eles usam o pessoal usa a mesma senha em todos os aplicativos. Então, você tem na rede social a mesma senha do banco, a mesma senha do e-mail, a mesma senha do seu software de trabalho, lá do RP da empresa, a mesma senha do login de rede. Isso é altamente não recomendável. E quem já teve seu dado vazado, o que pode fazer? Né? A quem deve recorrer nesse caso? Ou não tem o que fazer? É uma pergunta que eu tenho recebido bastante também. O que você pode fazer é entrar no Registrato, pesquisar se o seu dado foi vazado, se teve algum comprometimento, se tentaram usar alguma instituição financeira. Caso positivo, você olhar lá, teve alguma movimentação que você desconhece, é recomendável que você faça um boletim de ocorrência, pode ser na delegacia virtual mesmo, aquele BO virtual, e avise a instituição financeira. Entre em contato, relate o problema, se puder, formalize um e-mail, anexe o boletim de ocorrência, e se você souber, no caso desses últimos vazamentos, o de 200 milhões de dados e o de 100 milhões de dados, a gente não sabe qual foi a instituição que vazou o dado, então fica um pouco mais complicado. Mas se você souber qual foi a instituição, a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, divulgar quem foi a instituição que vazou, você pode sim mover uma ação contra essa instituição, solicitando algum tipo de reparação, enfim. Então, ninguém está livre, né, de ter os seus dados vazados. O importante é a gente estar sempre tentando se proteger de alguma forma para evitar essa dor de cabeça, porque isso gera um certo problema, né? Exatamente. Como para a sociedade brasileira está sendo uma novidade essa questão de cultura de segurança, para as empresas também está sendo uma renovação tecnológica, uma renovação de boas práticas, para que todo mundo se adeque a um nível aceitável de segurança. Então, assim, até a gente atingir uma maturidade, eu acredito que vai ter ainda uma opinião pessoal, tá? Que vai ter alguns vazamentos um pouco críticos, mas eu acredito que também em breve, talvez em 1 ou 2 anos aí, a maioria das empresas que com dados mais críticos já vão ter um ambiente mais seguro, um ambiente que gere mais credibilidade também, e que esses vazamentos vão diminuindo exponencialmente. Até porque muitas empresas não investiam tanto em segurança, né? E aí veio a pandemia, veio o trabalho em home office, tudo isso potencializou, né, e atraiu os olhares desses criminosos para essas informações.
Exatamente, foi uma soma de fatores que colocou à prova assim, a legislação de proteção de dados, né, LGPD. Ela já é uma legislação que ela vinha desde 2018, era para ter sido implementada em 2019, foi adiado e veio em 2020. Então, assim, quem fez a lição de casa já em 2018, ou que já tinha uma cultura da GDPR, estava um pouco mais preparado, mas quem deixou, assim, é comum no brasileiro deixar para a última hora, quem deixou para a última hora enfrentou alguns problemas, ou vem enfrentando alguns problemas, né? Mas acredito que esse nível de maturidade, empresas que dão consultoria, vão ter até mais facilidade de implementar essas camadas de segurança. Então, acredito que em breve, assim, a gente vai estar no nível um pouco maior aí de segurança. E essa entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do Hit Notícias. A gente se vê.